Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora é um vídeo curioso, na verdade, para se dizer o mínimo, porque a gente vai ver, vamos reagir ao vídeo do Frederico Crepe, em que ele fala sobre brasileiros que têm a audácia de querer ensinar sobre nazismo para alemães, que é um fenômeno deveras curioso, na verdade. Mas antes da gente começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu comentário e compartilhem o material com os amigos. Isso tudo ajuda a dar mais relevância ao canal junto ao algoritmo do YouTube. Então, agora sem mais delongas, vamos começar. Bom, gente, na semana passada eu passei por uma cena que me chamou bastante atenção enquanto eu passeava pelas minhas redes, especialmente pelo Twitter. Eu encontrei uma postagem de um vídeo da Deutsche Welle, né, que é um veículo da mídia alemã que opera aqui no Brasil, explicando que o nazismo não era socialista e respondendo a certas leituras equivocadas sobre essa experiência, sobre essa ideologia. Videozinho ali de 3 minutos, né? E aí, na hora que eu bati o olho, eu pensei, isso aqui vai ser um show de horrores. E não deu outra, né? E é um show de horrores porque a maioria das pessoas continua ignorando a definição acadêmica de nazismo. E continuam apegados aferradamente a essa ideia de que o nazismo seria um fenômeno de esquerda, quando na verdade qualquer pessoa sensata com meia hora de leitura sabe que não é. Mas sabe como é que é? Brasileiro é obstinado na sua estupidez. Quando eu abri a postagem no Instagram, que foi ali o centro de comentários mais polêmicos, né? Eu mergulhei nos comentários ali por alguns minutos, tive um câncer, né? E fiquei com muita vergonha, né? Por quê? O que que eu estava vendo ali? Brasileiros tentando ensinar para uma emissora alemã qual que é a verdadeira essência do nazismo, né? E um fenômeno alemão que eles passaram décadas estudando e do qual boa parte deles se envergonha profundamente e pede desculpas ao mundo até hoje, né? E eu até mostrei isso na live da semana passada, até fiz uma pipoca ali, fiquei me divertindo com o brasileiro querendo ensinar para a Alemanha, para a emissora alemã o que é o nazismo, como que eles estão errados sobre a sua visão sobre ele. E essa postura, né, do brasileiro querendo ensinar para os especialistas nesses assuntos aí não é novidade, né? No início do governo Bolsonaro, ele fez uma visita ao Museu do Holocausto em Israel. Isso voltou nesse debate, ele foi acendido ali por conta da postura, né, do brasileiro querendo ensinar para o Museu do Holocausto, né, uma postura muito legal do brasileiro, né? E aí, claro, o Museu do Holocausto ele estava errado, ele tinha sido vítima da doutrinação marxista nas escolas. E essa polêmica, ela ganhou essa tração na época por conta dos posicionamentos do Ernesto Araújo, né, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil na época, afirmando que o nazismo era de esquerda. E esse tipo de comportamento do brasileiro não é nenhuma novidade, né? Não causa muito espanto, né? E de onde que vem isso, né? Essa coisa aí vem do olavismo, né? Essa seita que se formou ao redor do Olavo de Carvalho e de uma forma muito inteligente o Olavo ele ocupou um vácuo provocado pela ausência de uma intelectualidade ali de direita mais de cunho popular, né? E ele aproveitou que a esquerda ela se encastelou na. E é impressionante como mesmo depois de morto, a mão morta do Olavo continua movimentando seus minions até hoje. O que é uma coisa lamentável, na verdade. Eles causam uma vergonha alheia aos outros brasileiros que é inacreditável. E acabam queimando o nosso filme, de certo modo, no mundo. Porque quando se vê, os gringos veem brasileiros defendendo esse tipo de sandice, isso acaba respingando nos outros brasileiros que têm um pouco mais de bom senso. Academia e ele organizou esse grupo mais à direita e passou a disseminar algumas leituras bastante exóticas, né, sobre diferentes temas e ele divulgou autores, determinadas expressões, determinadas reflexões e ele criou uma cultura, né, ele foi além e aí essa foi a grande sacada dessa turma, né, o Olavo ele criou uma cultura na qual ele, aqueles que estavam ao redor dele, afirmavam ali uma superioridade intelectual, se apresentavam ali como uma elite intelectual em oposição à ralé, aos idiotas, aos esquerdistas, aos doutrinados, e a ideia é simples, né? Uma ideia de que eles têm acesso à verdade, enquanto todos os outros eram vítimas da doutrinação ideológica, de uma agenda política ou de uma máquina de propaganda que os impedia ali de enxergar a realidade. Com isso, foi muito bem utilizado o mecanismo típico das seitas, né? Que é a crença de que você e seu grupo conseguem enxergar a verdade do jeito que ela é, enquanto todos os outros são vítimas da doutrinação, da desinformação. Isso, evidentemente, ganhou eco porque um grande número de pessoas se reuniu em torno dessas ideias, dessas leituras,
como eu falei, tinha um vácuo a ser preenchido e esses efeitos aparecem até hoje, né? Isso vai se retroalimentando. E aí qual que é a grande malandragem também que é feita nesse processo? Debates acadêmicos que realmente existem em torno dessas interpretações são retirados desse contexto do debate acadêmico, eles são deturpados dentro de uma leitura que é muito carregada ideologicamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um debate entre as diferentes escolas de interpretação do fascismo sobre essa discussão da definição, né, de como que você vai definir o fascismo. E você tem alguns que vão tentar definir como que eles chamam ali do mínimo fascista, de quais são as características fundamentais que você pode considerar como fascista ou não. Também tem essas pessoas que defendem essa tese de que o nazismo seria um fenômeno político de esquerda, eles geralmente não se apegam a definições, eles não se apegam a características. Eles costumam se apegar principalmente ao fato de que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tinha socialista no nome. Ou seja, se tinha socialista, obviamente é um fenômeno de esquerda. Que é uma leitura burra, para falar a verdade. É uma coisa assim, de um simplismo tosco. Mas é um dos principais argumentos das pessoas que defendem essa ideia esdrúxula. Você tem um debate muito acalorado, porque isso vai envolver várias dimensões do fenômeno, né? Tem uns que eles vão focar numa cultura política própria, numa ideologia própria, numa ideia própria ali, que diz respeito às ideias, ao discurso, à propaganda, e existe também o debate sobre a prática, sobre aquilo que foi efetivamente feito pelos movimentos e pelos regimes fascistas, né? E é um debate sério, é um debate que nem sempre a gente vai concordar, existem divergências importantes, só que é um debate que ele está dentro de um ambiente de seriedade, né? Por exemplo, alguns autores eles vão classificar o fascismo. A gente tem que lembrar que isso aí é discutido dentro de um ambiente de seriedade, porque o nazismo foi um fenômeno político que causou mortes de um número assustador de pessoas, tanto diretamente com seus campos de extermínio, quanto indiretamente através da guerra. Imagina, morreram 6 milhões de judeus, 25 milhões de eslavos, outros tantos milhões de aliados ocidentais. E sem falar nas mortes dos próprios alemães. Então é um tema que tem que ser tratado com seriedade, tem que ser tratado com respeito. E não da forma caricata como essas pessoas que defendem essa ideia biruta de que é um fenômeno de esquerda costumam tratar. De uma forma para além dessa questão de direita e esquerda. Então, eles vão rejeitar essa classificação mais tradicional como de direita, outros vão abraçar essa classificação. Tem aqueles ali que vão enfatizar a dimensão do discurso revolucionário, tratando como uma corrente revolucionária. E, assim, gente, tudo isso faz parte do debate. Dentro da academia, as pessoas divergem, né? Essas divergências são naturais. Eu, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado, mestrado é a minha monografia, né? Eu trabalhei na minha monografia sobre o Platão, no meu mestrado eu trabalhei com Platão e o Karl Popper, né? Quando eu vou entender, por exemplo, Platão, eu tenho que entender leituras sobre o Platão, sobre a obra do Platão. Eu tenho que me posicionar, inclusive, dentro dessas leituras, né? O meu orientador ele falou para mim, olha, você vai ter que ler aqui algumas obras sobre a interpretação do Platão. Inclusive, não sei se dá para ver ali atrás, eu tenho várias obras, né? Obras que eu comprei, obras que eu peguei na internet também, obras que vão discutir como interpretar o Platão. E aí você vai interpretar, você vai se posicionar dentro dessa interpretação e vai posicionar o seu trabalho dentro dessa interpretação. Então, essas divergências elas são naturais, existem interpretações diferentes, existem argumentos diferentes, discussões sobre como que você vai explicar melhor determinado fenômeno. O problema começa quando esse debate ele vira arma ideológica, ele vai para o enfrentamento ideológico. Nesse momento, essa dimensão crítica, esse distanciamento necessário, ele se perde e aí surge uma grande confusão. As pessoas elas entram no debate público passando a impressão de que elas estão muito bem ancoradas numa discussão acadêmica, que tem várias referências, que o livro está cheio de post-it, e aí, na verdade, elas estão usando fragmentos desse debate ali como arma ideológica e deturpando a essência da discussão, a essência de um debate crítico que deveria acontecer. E um Até porque, para essas pessoas que fazem essa defesa dessa ideia, como eu falei, esdrúxula, o importante para eles não é sustentar um argumento de uma forma lógica e bem embasada. A principal ideia deles é falar mais alto e ganhar no grito, ter a razão no grito. Porque é isso que o mestre deles, Olavo de Carvalho, ensinava. Era grito e baixaria, de ofensas mesmo, ofensas ad hominem.
Então, para eles não é tão importante você ter a razão por uma análise por pares. É importante você ter a razão é porque você tem a fala mais alta, a fala mais impositiva. Uma das artimanhas utilizadas nesse debate, né, que aparece justamente nesse vídeo, nessa polêmica que eu estou trazendo para vocês, que é, inclusive, um dos principais motivos de eu estar gravando esse vídeo, né, um sofisma muito recorrente, que é você deslocar o sentido de um termo e manipular a discussão a partir desse deslocamento do sentido do termo. Né. Nesse caso em específico, existe uma interpretação que é relativamente sedimentada, né, de que o uso de determinadas referências, expressões, discursos ali que tem uma relação mais vaga ali com a esquerda por parte do fascismo, especialmente no caso da Alemanha, né, isso funcionava como uma espécie de isca, né, porque o objetivo era disputar a influência da esquerda no movimento popular, nos trabalhadores. Por isso que você tem ali certos discursos, você tem o uso do termo socialismo, discursos mais críticos ali ao capitalismo. Só que o que realmente está presente? Né? O objetivo é enfrentar realmente o capitalismo, é realmente construir o socialismo. E aí é nesse ponto que acontece a manipulação. Eles retiram de cena ali a definição mais amplamente aceita do socialismo, né, associado à esquerda, e aí isso vai variar de uma social-democracia mais moderada, mais reformista, ou vai ter uma revisão mais revolucionária, né, voltada ali para o controle da produção, da superação do capitalismo, até de um planejamento mais forte da economia. E aí eles substituem essa definição por outra, né, baseada simplesmente na ideia da presença maior ali do Estado na economia, como se fosse só uma questão de mais ou menos Estado, né, inclusive deturpando muita coisa desse processo, e essa própria definição já apresenta, né, igual eu falei, essa questão de você deturpar algumas coisas que aconteceram, alguns contextos econômicos ali, e depois eles enquadram as experiências fascistas dentro dessa nova definição de socialismo. E assim, eles utilizam a mesma palavra. Ah, é, ainda tem essa. Eles fazem uma interpretação equivocada do nazifascismo e nessa, para poder encaixar a, os critérios que eles defendem na definição de nazifascismo, eles também fazem uma interpretação equivocada do que seria socialismo ou até comunismo. Ou seja, acaba virando uma salada de referências que no fim não tem nenhuma parcela de propriedade, não tem nenhuma parcela de verdade. Acaba se tornando uma grande massa ideológica que só funciona mesmo nas mentes dessas pessoas. Palavra para caracterizar fenômenos completamente diferentes, explora essa confusão terminológica para convencer as pessoas de que é tudo a mesma coisa. E no fim das contas, a palavra é a mesma, mas está sendo utilizada para fazer referência a experiências, ideias e projetos completamente diferentes. Isso também acontece em relação ao autoritarismo político, né, gente? Aqui tem até uma certa banalização por parte da própria esquerda, né? Embora o problema seja um pouco diferente, né? Essas figuras que tentam vender essa ideia, inclusive, desse fascismo de esquerda, se aproveitam dessa banalização para sugerir que a esquerda não sabe muito bem do que está falando, e muitas vezes algumas pessoas não sabem mesmo, né? No caso da esquerda, o que costuma acontecer é uma tomada ali do todo pela parte, né? A partir de uma política mais autoritária, de um anticomunismo mais visceral de determinadas forças políticas, tudo passa a ser classificado como fascismo. Com isso, você vai banalizando o conceito, né? E aí, autoritarismo. Que inclusive isso é um fenômeno muito perigoso quando a gente começa a banalizar demais a palavra fascismo, o termo fascismo, a definição de fascismo, a gente acaba não levando o fascismo real pela seriedade que ele tem que ser levado. Ele acaba sendo até passando por debaixo dos panos, porque quando alguém faz alguma acusação de uma conduta fascista, as outras pessoas tomam isso como banalidade, porque afinal, se tudo é fascismo, nada é fascismo. Então é uma interpretação bem perigosa mesmo. Vira fascismo, anticomunismo mais enfático vira fascismo, e fenômenos políticos passam a ser tratados como se fossem a mesma coisa. E assim, o meu objetivo com esse comentário aqui é um comentário até mais pretensioso, é indicar essas confusões para quem ainda está com a cabeça aberta, que não está
completamente comprometida, né? E eu não me importo aqui se você é de esquerda, se você é de direita, se você é socialista ou liberal, isso para mim é irrelevante. O que eu quero é que vocês pensem com a própria cabeça, tenham um pouco de abertura crítica para não cair em discurso de seita feito ali para capturar sua indignação, sua vontade, seus desejos aí e transformar você em um soldadinho de alguma agenda ideológica. Mas Que também acontece porque esses líderes de seita normalmente estão atrás do seu dinheiro. Eles também fazem isso porque isso dá um grande retorno financeiro. Você tem uma casta de soldadinhos doutrinados, acaba fazendo com que você tenha muito poder nas mãos, inclusive de angariar muito dinheiro. Então é preciso tomar mais cuidado ainda com esse tipo de líder de seita por isso. além dessas artimanhas, eu também queria comentar o que eu acho que é o real motivo dessa comparação. A primeira questão vem essa história de que o filho feio não tem pai, né? O fascismo é uma experiência escabrosa, é um filho muito feio, e é óbvio que certas pessoas vão tentar tirar do próprio campo ideológico para jogar para o outro lado. A esquerda também faz isso, tá, gente? Você tem ali casos do Stalin, do Pol Pot, outras figuras que cometeram coisas profundamente problemáticas e condenáveis, e muitas pessoas tentam falar que aquilo não era esquerda de verdade, que não era comunismo de verdade, mas uma deturpação. E tem uns que partem para um negacionismo aberto, né? Inclusive, mas depois eu lido com isso, né? Só que nesse caso específico, eu acho que não se trata apenas ali de empurrar o problema para outro campo. Existe uma tentativa de criminalizar politicamente a esquerda. E aí, como essas pessoas elas deturpam o termo socialismo e fazem essa confusão avançar, elas também passam a deturpar o próprio sentido que é ser de esquerda, né? Tudo começa a ser classificado como de esquerda. Inclusive, essa semana eu vi um tweet chamando Renan Santos de centro-esquerda, para vocês terem uma ideia do tamanho do delírio que acomete algumas pessoas na internet. E o objetivo é criminalizar a esquerda no debate público para avançar nesse processo de uma restrição política, de uma diminuição dos direitos políticos, e essas experiências elas são equiparadas por meio dessa deturpação. Uma expressão da social-democracia, do socialismo, ou até do comunismo, passa a ser colocado tudo no mesmo balaio do fascismo, né? E aí, ao mesmo tempo, essa equiparação ela é usada para legitimar ações e posturas antidemocráticas contra a esquerda, vocês entendem? E aí, eu pensei numa coisa que pode ser muito legal para a gente trabalhar aqui no canal, já quero adiantar essa ideia para vocês. Eu tenho um professor que ele é um grande amigo meu, um cara muito polêmico, mas ele é uma pessoa muito boa, né? E uma vez, durante uma palestra sobre um tema mais controverso, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu guardei, que ele falou o seguinte: olha, se sobrarem 10% de pessoas no mundo ali dispostas a pensar criticamente, a gente reconstrói a humanidade com esses 10. E eu quero apostar nesse espírito, assim, a partir dessa ideia de manter esse espírito, eu quero trabalhar com vocês algumas obras, algumas leituras sobre o fascismo, tá? Não é exatamente formato de um clube. Tudo bem, agora ele terminou a discussão do tema do vídeo mesmo e tá a falar de material de leitura. Mas agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam nos comentários dele e dos meus também. Se inscreva aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam não. Deixe aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem o material com os amigos. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!